O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nós continuamos ouvindo o capítulo 6 do Evangelho de São João. Este capítulo 6 tem uma riqueza imensa de informações, mas uma das características do discurso de Jesus neste capítulo, o discurso eucarístico de Jesus, é a forma pedagógica com que Jesus vai caminhando com os discípulos e com a multidão que está escutando. Jesus vai proferindo o seu discurso de uma forma que cada vez mais ele aprofunda um pouquinho. E nós vamos acompanhando isso ao longo dos dias em que vai sendo proclamado o Evangelho também. Só para nós recapitularmos, capítulo 6 começa com a multiplicação dos pães. É um grande sinal eucarístico, um símbolo eucarístico, quando Jesus multiplica os pães. Com 5 pães e 2 peixes, deu de comer a 5.000 pessoas. As pessoas procuraram Jesus logo depois, porque estavam satisfeitos e felizes com aquela realização. E aí Jesus então começa o ensinamento: esforçai-vos pelo pão que não perece. Pão que eu darei, né? Eu sou o pão da vida. Jesus começa aos pouquinhos a dizer: acreditai em mim. Começa a falar da palavra. E depois, então ele vai aprofundando. E vai aprofundando. Hoje ele já fala um pouquinho mais abertamente sobre o seu corpo mesmo, sua carne. Ele fala que tem que acreditar nele. Ele fala que o Pai enviou. Aí depois ele já começa a dizer que aquele que o Pai enviou é o verdadeiro maná, porque os israelitas comeram no deserto o pão que o Pai enviou. Deus enviou maná ao povo no deserto. Então ele faz essa comparação, aí diz: olha, os vossos pais comeram o maná do deserto, mas morreram. Então o verdadeiro pão do céu sou eu. Aí tá bom, se você é o verdadeiro pão do céu, tem que acreditar em Jesus. Mas mais do que acreditar, aí no final ele já revela um pouco mais. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Por que Jesus vai falando devagarzinho? Por que ele vai ajustando? Parece que ele vai, bate e assopra, né? Bate e assopra. Porque é um discurso muito duro e muito difícil de compreendermos. Claro, se hoje para nós é difícil, imagina para os discípulos. Quando Jesus termina de fazer todo o discurso do pão da vida, um monte de pessoas que seguiam Jesus não seguiram mais. Eles diziam: essa palavra é muito dura. Porque mais para frente Jesus vai começar a dizer a necessidade de comer deste pão, e que este pão verdadeiramente é o seu corpo e o seu sangue. Aí ele vai começar a dizer: o meu corpo é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E aí os discípulos vão ficar desesperados, vão dizer: mas como é que, essa palavra é muito dura? Como é que alguém pode comer a carne desse homem e beber o sangue desse homem? E Jesus então começa a dizer que é literalmente falando: minha carne e o meu sangue. Primeiro é acreditar em mim. Por que Jesus diz isso? Porque nós temos que acreditar nele para nós sabermos que ele pode nos dar a sua carne como comida. Claro,
sobre as espécies sacramentais, e aí depois nós vamos falar mais sobre isso quando chegar essa parte realmente, sobre as espécies sacramentais. Mas nós precisamos acreditar que é o corpo de Cristo, e na verdade nós precisamos acreditar muito mais, justamente porque tem as espécies sacramentais. O seu corpo, verdadeiramente corpo, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, tem aparência de pão. Se fosse o caso de nós fazermos, tem cheiro de pão. Ninguém vai cheirar a hóstia, é claro, mas tem cheiro de pão. Então aí é preciso a fé, acreditar em mim. Esta é a verdadeira salvação. Acreditar que é Ele que está ali, mesmo sob as espécies sacramentais. Então, comer o pão da vida, comer a carne de Jesus, vai implicar no critério se permanece ou não com Ele. Quem não come a minha carne não tem a vida em si. Nós não podemos relativizar a comunhão como algo que paciência, né? Não, eu vivo uma vida que não me permite comungar, paciência, né? Fazer o quê, né? É uma pena não comungar, mas também eu não abro mão do que eu tenho que não me deixa comungar. Eu não abro mão da situação em que eu estou que não me permite comungar. Como eu dizia, esse discurso foi duro a ponto dos discípulos também dizerem para Jesus: Jesus, esse discurso é muito duro. E é o mesmo discurso que continua valendo até hoje. Tem gente que diz assim: nossa, mas a igreja é muito dura. Se viver junto sem casar não pode comungar. Se fizer isso não pode. Se cometer pecado mortal, não pode se aproximar da comunhão, né? Por quê? Porque é mais um pecado. É um pecado a mais, né? Eu vou acumular ainda o pecado da profanação, da comunhão sacrílega, aos pecados que já me acompanham. Então, não deve comungar as pessoas que estão nessa situação. Mas a grande pergunta é: qual é o valor da comunhão para mim? Não, Jesus é tudo para mim, mas eu não abro mão dessa situação que me impede de comungar. E Jesus, nós vamos ver isso mais para frente, quando os discípulos dizem assim, né? Nossa, Jesus, mas essa palavra é muito dura. E muitos dos que andavam com ele deixaram de seguir Jesus. Jesus vira para os apóstolos e diz: quer ir embora também? A resposta de Jesus é essa, é maravilhoso. Jesus poderia dizer: não, gente, volta, calma, né? Não pode esvaziar a igreja, né? Imagina que coisa terrível, a igreja não pode esvaziar. A gente volta, a gente vai conversar, viu? A gente vai fazer aqui um jeito que todo mundo fique feliz, tá bom? O padre muda o discurso dele, vai ficar todo mundo contente e feliz, né? Jesus poderia ter dito: gente, é o meu corpo, mas vai ter aparência de pão, vocês vão conseguir comer direitinho, não fiquem preocupados. Jesus mediu as palavras, voltou atrás. Não, ele perguntou para os apóstolos: quer ir embora também? Lá em Minas nós diríamos: a porta da rua é serventia da casa. Pedro: Deus me livre, Jesus, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E permaneceram. Mas Jesus nunca vai voltar atrás, na verdade, para agradar os seus discípulos. Quando os discípulos deixaram de seguir Jesus, ele simplesmente lamentou. Aquele jovem que procurou Jesus: mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Viva os mandamentos: não roubarás, não levantarás falso testemunho, não comete adultério, honra pai e mãe. Isso eu já faço desde a minha juventude. Jesus olhou com amor para aquele jovem e disse: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. E o jovem foi embora, porque era muito rico. Jesus poderia ter dito: volta, doa só metade, já está bom, viu? A gente dá um jeito aqui, mas não vai embora não, fica, vai ter festa. Se você não está comprometido, é uma pena que você vá, mas pode ir. Hoje em dia esse discurso parece muito duro. Hoje em dia Jesus parece muito duro, mas ainda continua o mesmo de 2000 anos atrás, porque ele ainda continua nos prometendo a mesma vida eterna. A nossa alegria é esta: a mesma vida eterna que foi prometida aos apóstolos é prometida a nós também. Quem come dessa carne, quem bebe desse sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Todos aqueles que o Pai me enviou, eu não vou deixar que nenhum se perca. Que alegria sabermos que a Eucaristia é essa semente de vida eterna plantada no nosso coração. Comunguemos bem,
comunguemos em estado de graça, porque no céu nós vamos receber os frutos dessas comunhões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos